pegar novamente
ficar sempre atualizando os dados. Condição de comunicação permanente. Essa situação é englobada na intersubjetividade. É a característica principal da interdisciplinaridade. Que ela tem em seu quê? É uma situação de saber até onde é a relação com cada aluno, com cada professor. Ou seja, essa intersubjetividade é a relação entre formas de compreender e modificar o mundo. Aqui situa a parte da. Aqui situa a situação da dicotomia, que a gente vai ser abordado logo abaixo, que é o quê? É a situação do homem, agente e paciente do mundo realizado. Exatamente nessa parte. E uma remete a outra, que é a superação da dicotomia ensino-pesquisa. É porque essa dicotomia é a divisão de duas partes. Ou seja, ora o homem é agente, ora o homem é o paciente da realização do mundo. Então, chegamos à parte mais visual do nosso trabalho. O orçamento é preciso e interdisciplinar. Esse é preciso, ele está bem fincado porque quer dizer que ele tem que ser necessário e exato. Ou seja, montamos aqui a nossa área, porque todo orçamento e toda a construção civil tem que iniciar pela perfuração, ou seja, pela plantação. Por isso colocamos esse vaso aqui e iniciamos com a linguagem. Essa linguagem do orçamento, ela tem que ser mais viável, mais propícia que os trabalhadores que atuam na construção civil. A matemática, eu tenho que saber calcular o orçamento, sabendo se vai ter um custo excessivo ou um custo previsto para aquela duração da obra. O técnico, ela tem que estar voltada, obviamente, para os técnicos de construção civil ou edificação. E a informática, estamos aqui presentes, professores da informática, para calcular e colocar os dados na planilha de Excel. Por isso que a gente colocou o orçamento, tudo vinculado ao orçamento. Nosso curso se destina a profissionais técnicos e práticos na área da construção civil, bem como destina-se aos alunos dos últimos períodos do curso de edificação. Carga horária, 20 semanas, 100% presencial, 180 horas aula, turno noturno, aulas de terça a quinta-feira, no horário de 19 horas às 22 horas, sendo 30 vagas por turno. Porque aulas de terça a quinta-feira. Nós sabemos que os profissionais dessa área desempenham suas funções de segunda a sábado. Portanto, nós ouvimos lá da professora Marta Helgas que os nossos neurônios precisam descansar. Aos domingos, o indivíduo deve se voltar para a família e para si próprio. Na segunda-feira, ele deve estar cansado da semana de trabalho, repõe suas energias. Na terça-feira, ele está em condições de assistir a uma boa aula, terça, quarta e quinta. Ora, 3 horas por dia são 9 horas por semana, vezes 21 semanas, 180 horas. 100% presencial, porque é um curso que envolve aulas teóricas e aulas práticas. Se o indivíduo perde uma aula teórica, possivelmente, dificilmente, aliás, ele vai praticar com facilidade aquela parte teórica que ele deixou de assistir. Primeiro,
a interdisciplinaridade. Nós vivemos hoje num mundo globalizado. Não se admite mais viver desligado, desconectado. Porque ninguém hoje no mundo globalizado está empregado. Ele se mantém no emprego a partir da sua capacitação profissional, dos seus cuidados em novos saberes, novo conhecimento de novos saberes, para que ele se fixe no mercado de trabalho, de modo a contribuir para o progresso de uma empresa e de si próprio. Contextualização. Ela se baseia na inserção do indivíduo no mundo produtivo e é também baseada em 3 níveis: o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Esses 3 níveis de produtividade são muito importantes no mundo da produção. Problematização. Ela se baseia na metodologia da problematização e no problema em si, na vivência do problema em si. Prática como base da construção do conhecimento. No mundo do conhecimento, 2 elementos são importantes: o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível. E que é o sujeito cognoscente? É o sujeito capaz de se aperfeiçoar, de tomar conhecimento, de produzir, de obter conhecimento. E o cognoscível é tudo aquilo que o aluno pode parecer. Atividades que permitem a correspondência do ensino e pesquisa. O SEBRAE hoje, ele funciona como uma entidade científica de apoio à pequena e média empresa. De que maneira? Interagindo com a pequena empresa para utilizar recursos, inclusive recursos humanos, e produzir, fazer com que a pequena e média empresa produza arranjos produtivos. E aí o SEBRAE entra com uma instituição científica de pesquisa. Aulas teóricas práticas. Nós sabemos que na área da construção civil, em sala de aula, a teoria funciona muito bem. Mas é preciso que o aluno se volte para a prática no canteiro de obras, para que haja uma vivência com as máquinas, com os diversos equipamentos. Uma coisa é se falar em cimento e areia, outra coisa é manusear esse material, principalmente na construção de paredes, de alvenarias, de pilastras e assim por diante. Atividades complementares são aquelas atividades que nós vivenciamos aí no mar, no nosso museu e em outros ambientes que nós frequentamos. Muitas vezes, dessas visitas saem experiências que não constam das disciplinas curriculares. Por isso elas são importantes e haja essa vivência para se adquirir experiência. A justificativa orçamento preciso, nos 2 sentidos da palavra. Ele é necessário e tem que ser exato. Todo mundo que já precisou fazer uma obra, uma reforma, quando chega na hora de você perguntar qual material que você precisa comprar, quantos metros vai levar, quanto vai custar, normalmente a estimativa de custo apresenta uma grande margem de erro. Existe
exemplo, se eu comprasse 50 sacas de cimento, se gastar só 20, para ele, o problema é seu. Ele não tem a preocupação legal, né? Não faz parte da nossa cultura, assim, internacional, você processar o profissional, você troca por outro. Normalmente você vai comprar. Normalmente você vai comprar, mas isso vem mudando com o tempo, né? Então, esse corre o risco de pegar uma obra, a pessoa pedir para ele botar por escrito o material, o tempo, o custo, e quando ele chegar, precisa de máquina de carro de cimento para chegar. Só com 10. Não, mas tem uma coisa, você vai comprar. Ah, mas tem dinheiro não. Meu orçamento, eu só tenho dinheiro para comprar os 10. Então não tem como, vamos processar. Então ele tem que ter essa preocupação ética e legal com o orçamento. Então, por isso a justificativa do todo. Bom, nosso objetivo geral é sempre qualificar os alunos do ensino médio concomitantes junto ao ensino médio vinculado ao ensino técnico ou subsequente. E aquele aluno que já concluiu o ensino médio e queira se formar em até 1 ano e meio em uma área técnica, respeitando normas e técnicas e legislações vigentes. Essas normas são o quê? Vinculadas à BNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. E podemos observar que as normas, apesar de serem rigorosas, a área de construção civil em relação à coloração do capacete varia de empresa para empresa. Nem sempre o engenheiro está com capacete branco e nem sempre o técnico de segurança está de capacete verde. Ou servente, cada um tem sua coloração. Preservando recursos naturais e causando o menor impacto ambiental possível. Aí aqui a gente situa a relação das letras, que é a 9.001, 12.001 e 14.001. Em específico a 14.001, que ela rege a gestão ambiental das empresas privadas e públicas. Com comprometimento com as informações sociais, políticas e culturais. Isso está em relação a que toda construção ela sempre tem que estar se baseada nos produtos e nos serviços que elas vai mudando de ano em ano. Nem sempre o que foi construído aqui no ICES vai servir para uma nova construção. É nesse sentido. Adequando-se com rapidez aos novos conhecimentos tecnológicos e científicos. Essa rapidez se baseia exatamente nisso. Eu não posso usar uma construção de comercial tetos ou vigas que seriam construídas por uma residência. São considerações diferenciadas. Contemplando a necessidade de realizar uma atividade permanente. Nesse sentido de você explorar ao máximo o seu aluno, levando ele para campo de trabalho, informando a ele como se deve ou não fazer uma construção. Proporcionar a formação de um profissional, crítico e reflexivo, competente técnico e responsável. Esse crítico e reflexivo é o quê? Ele está normalmente fora de sala, observando e analisando se a obra vai ser viável, né? se o que estão construindo vai ser preciso, não fazer como a construção, por exemplo, vai citar do engenhão, que fazem de uma forma erroneamente, né? Prejudicando a sociedade, o comércio ao redor, muitas vezes Botafogo, os chus que acontecem por lá também. E o comércio ao redor, que buscou valorizar pessoas que compraram várias residências para começar a alugar e não foi a frente. Comprometida efetivamente com as transformações sociais, políticas e culturais. Capaz de adequar-se com rapidez aos novos conhecimentos científicos e tecnológicos. Que possa contemplar a necessidade de aprendizado como uma atividade permanente. Essa atividade permanente que sempre informar ele exatamente como ou não se deve ser aplicado a alguns materiais ou não. Conhecer a história
pioneiro da construção civil no Brasil, Irineu Evangelista de Souza, Pará de Mauá, construiu a primeira estrada de ferro no Brasil, ligando o Porto de Mauá, lá no estado do Rio de Janeiro, à Raiz da Serra, uma extensão de 15 quilômetros. Não sei porquê, o Irineu Evangelista de Souza, Pará de Mauá, não é o patrono da engenharia civil no Brasil. Outras razões que a própria razão desconhece. Não é mesmo? Tá? Mais tarde, em 1867, o Irineu Evangelista de Souza foi convidado a projetar a estação da luz lá em São Paulo, hoje muito conhecida por muita gente, muito admirada pelo mundo afora. É o maior polo de interligação da companhia metropolitana de transporte de São Paulo e o próprio metrô. Interliga as regiões norte, sul, leste e oeste e abriga um museu muito importante. O Museu da Língua Portuguesa está presente lá na construção da Estação da Luz. E se deve, o patrono da engenharia se deve ao Frei Galvão por haver construído o Colégio Imaculada Conceição, também lá em São Paulo, ao lado da Estação da Luz. E recentemente, nós temos nessa evolução tecnológica a construção das pontes estaiadas, são pontes atirantadas, ou seja, construídas a partir de tirantes em bases de concreto para a sustentação do lastro da ponte. Conhecemos diversos materiais. Ponte do Saber. Não, aquela Ponte do Saber é no Paraná. Sim. Como é É uma similar que tem aqui na cidade. aquela Ponte de Zé Brito. Ah, é Ponte de Zé Brito? A da Terra, eu passei por Não, a aqui. da Terra é Mas a perna não vai lá na mão. O aeroporto já é outra ponte estaiada. É outra ponte estaiada. E isso é estaiada também. Ela é construída e pode ser com uma base ou mais de uma base. Com tirantes que sustentam cabo de aços fortíssimos e dão sustentação ao lastro da ponte. E no caso da Ponte do Saber, ela liga o continente à Ilha do Fundão, considerada a Ponte do Saber. Em São Paulo, nós temos vários exemplos. Essa construção do VLT em São Paulo, o veículo leve sobre trilho, usa-se muito ponte estaiada. Conhecer diversos materiais, instrumentos, ferramentas e equipamentos, relacionando-os com as respectivas aplicações. Não é preciso que o profissional da área de edificações conheça não só o material em si, mas, sobretudo, a forma de se aplicar para que ele tenha resultados positivos. Saber pesquisar, inclusive pela internet. Nos dias atuais, nós sabemos que os fóruns na internet nos proporcionam diversos saberes em qualquer área, daí a importância da interdisciplinaridade. Você toma conhecimento no fórum de assuntos que não estão ligados à sua área, mas que são importantes para a contextualização do seu trabalho, da sua aula. Saber ler, interpretar e elaborar textos técnicos. Não é fácil elaborar um texto técnico, porque ele depende da legislação, das normas, da maneira como se confecciona, sem fugir da legislação, mas usando o bom senso. Conhecer e interpretar normas específicas e técnicas. Essas normas estão na ABNT, como
relatórios que nós não podemos fugir às especificações técnicas e burocráticas. Elaborar relatório técnico de acordo com as normas e procedimentos da qualidade, utilizando software, aplicativos adequados. Há diversos aplicativos no mundo da informática próprios para esse tipo de trabalho. Saber utilizar o editor de textos e planilha eletrônica. Não é fácil. Informação do senhor tem Para que o elemento saiba formatar um texto técnico, ele precisa utilizar de recursos que só estão disponíveis no computador. Por exemplo, metro quadrado. Quando se coloca aquele 2 quadrado lá em cima, metro cúbico, como se coloca o metro cúbico do metro? O metro é em letra maiúscula ou em letra minúscula? O centímetro é em letra maiúscula ou em letra minúscula? Ora, o H é em letra maiúscula ou letra minúscula? Isso tudo tem que ser formatado através do editor de texto. E a planilha? A planilha, nós temos que saber conhecer funções matemáticas, funções lógicas, para elaborarmos uma planilha de custo. Utilizar conhecimento de matemática. Se nós não conhecemos a matemática básica, somar, subtrair, multiplicar e dividir, nós vamos ter algumas dificuldades para a aplicação de fórmulas diretas. Porque hoje, o computador faz tudo. Nós precisamos inserir dados através do teclado. Se nós não soubermos inserir dados, o computador não sabe o que nós queremos, o que nós desejamos. Não é mesmo? Desenvolver capacidades sociais, organizativas e metodológicas. Isso é muito importante. Essa organização, a metodologia da organização, em qualquer curso, em qualquer ambiente cultural. Identificar a especificidade e produtividade da mão de obra e estimar o tempo necessário para o serviço, considerando os recursos humanos. Isso é um campo de futebol. Você tem a estratégia, você tem a tática e você tem a finalidade, a operação para chegar ao gol, que é o objetivo do coletivo de futebol. Botar preço de materiais, equipamentos e mão de obra. Olha só, quem trabalha com serviço público sabe muito bem que a Lei 8666, de dezembro de 93, ela não permite você botar preço utilizando a marca. Falta de descarga hidromática, não posso botar hidromática. Tem que botar lá na cotação, falta somente para o serviço público. Na iniciativa privada é diferente. Você bota, mas você não está submisso a nenhuma legislação. Ter consciência prevencionista em relação à saúde e segurança. Qualquer construção hoje que nós passamos e verificamos que o funcionário profissional está desprovido de equipamento de segurança individual, de segurança coletiva, sem capacete, sem o cinto de segurança, sem uma luva. Se ele está trabalhando num ambiente alagado, ele está com sapato de couro, tem que ser sapato de borracha. Aí, para atingir esses objetivos, a gente programou algumas atividades. Nas primeiras semanas, o foco seria aprender a conhecer. No primeiro momento, seria feito um nivelamento de matemática, que é tudo professor de matemática, conhecer a bagagem que cada um traz. Né? O professor de linguagem diria para eles produzir um texto, que é também para o professor conhecer a bagagem dos alunos. E apresentar as regras básicas de ortografia e gramática, aparece tudo, da mesma maneira de conhecer os alunos.
pedi para eles pesquisarem sobre a história da Constituição Civil no Brasil. Levar eles a conhecer as características dos materiais, dos instrumentos da Constituição Civil. Aí, para uma maneira de conhecer os materiais, visitar uma loja de material de construção. Se não for uma loja real, uma loja virtual. Entra no site de uma grande loja de material, vai percorrendo cada seção, vai vendo os materiais, como é que tem material que é medido a metro linear, tem material que é metro quadrado, metro cúbico, tem material que é medido em polegada, outros são medidos em milímetros, e por aí vai. Nessa primeira semana também vão conhecer os softwares para edição de texto e planilha eletrônica. Aí, trabalhando na questão da ética, é recomendável que esses softwares sejam de licença aberta, né, para já não usar pirataria, né? Apresentar aí as normas e as técnicas e as utilizações. Aí, depois dessas primeiras semanas, né, que eles aprenderam a conhecer, cada disciplina vai trabalhar os seus conteúdos para que ele consiga fazer o orçamento. Por exemplo, na matemática, ele vai calcular perímetro, área e valor. Aí, no conhecimento técnico, ele tem um terreno, ele precisa cercar esse terreno, fazer a fundação. Ele precisa saber o perímetro do terreno, o diâmetro, a profundidade da fundação, para saber quantos metros cúbicos de concreto ele vai gastar. Vai levantar um muro, você tem que saber o perímetro do terreno, a altura do muro, para calcular a área do muro, tem que saber a área de cada tijolo, de cada bloco de concreto que você usar, vai calcular quantos tijolos, quantos blocos ele vai gastar para fazer o muro. E por aí vai. Aí, esses cálculos ele vai fazer usando a planilha eletrônica. Para apresentar a proposta do orçamento, ele vai usar o editor de texto para elaborar a sua proposta. Então, esses conteúdos vão ser trabalhados para cada disciplina para no final ele conseguir fazer o orçamento. Em paralelo, todos os professores vão trabalhar a questão da ética, do cuidado com o meio ambiente, da sociabilidade, mostrar aí a necessidade de estar sempre aprendendo, sempre se aperfeiçoando as novas tecnologias que surgiam, utilizando atividades extra-casa, filmes, convidando palestra, trabalho, tá? Depois dessas semanas, a gente propõe reservar no final uma semana para revisão dos conteúdos, recuperação de alguma coisa que não tenha sido absorvida e complementar algum conteúdo que sobretudo tenha estado. Fazer uma semana aí para fechar e ver se for alguma dúvida, alguma coisa diferente. Depois dessa semana, a gente separou 2 semanas para eles desenvolver o projeto final em sala de aula. Como o público normalmente é o aluno trabalhador, normalmente não tem tempo de desenvolver fora do horário de aula, vai levar 2 semanas para eles desenvolver o projeto final em sala de aula com supervisão dos professores de cada disciplina. Tá? E no final, a última semana, eles vão apresentar o projeto final. A partir do projeto de uma construção ou de uma reforma, eles vão fazer uma maquete. Se for uma reforma, a maquete vai mostrar como estava antes, como vai ficar depois, e apresentar um documento detalhado do custo para fazer essa construção ou essa reforma. Aí, fechou o curso. Tá? Bom, nós temos nossos recursos humanos e materiais, que são as dependências internas da instituição. Temos a sala de aula, primordial, né? Sanitários e servidores, para não ter integridade física e mental dos nossos alunos. Professores de edificações, matemática, linguagem e informática. Edificações, área específica, matemática, para saber os cálculos. Linguagem, no sentido de saber interpretar o que está sendo pedido, e informática, mental, todas as
informações e englobar na pergunta. Tanto no idioma, para ter a vivência mais específica, se possível até fazer um mini projeto também dentro das instalações, colocar um mini canteiro de obras no sentido de informar o aluno sem deixar que ele vá muito longe, né, para quem foi solicitado. Uma sala de desenho, primordial, saber desenhar, a base. Sala de multimídia, é uma sala vinculada para você saber exatamente destoar de um som ou de outro som, se o material, se um gargalhão está de acordo. Laboratório de edificações e o laboratório de informática. A avaliação do aluno não deve se limitar à mera apreciação sobre o desenvolvimento de aprendizagem dos alunos. Deve levar, todo final de curso, deve haver uma revisão de componentes curriculares, de métodos utilizados, de atividades realizadas, se foi dosada a atividade, se houve falta de atividade, deve acrescentar, e as relações estabelecidas em sala de aula. É o famoso relacionamento interpessoal, construído dentro de sala de aula, e deve permanecer, na medida do possível, também para a próxima turma. Isso aí envolve a participação de todos os agentes escolares, muito importante. Ainda na avaliação, o rendimento escolar dos alunos, são utilizados os seguintes instrumentos: resolução de problemas em atividade de grupo. Então, nós tomamos conhecimento de alguns problemas ocorridos em sala de aula. Nós devemos reavaliar esses conceitos, corrigir trajetórias, para que não aconteça ou com a mesma intensidade. O Durval fala demais. 40 minutos para Avaliações. As avaliações escritas, individuais, elas são